Gente, coisa boa ter vocês aqui comigo uma hora dessa, começar mais esse dia, né? Mais um dia pra gente ser feliz, graças a Deus. Mais um dia pra gente estar alegre aí, em êxtase com a vida. Nessas últimas lives, as primeiras lives da gente, a gente falou aqui muito sobre propósito, sobre missão, sobre ferida, sobre cura, né? Sobre Deus, sobre essa conexão. Que a gente precisa retomar, não é? Com Deus, para que as coisas realmente façam sentido aqui nesse mundo, nessa vida que a gente está levando. E a gente sabe que a gente está diante de uma grande crise, né? E essa crise, ela nos pede transformações, muitas transformações. E essas transformações, elas não são apenas no âmbito profissional, ou no coletivo, ou apenas no individual, né? Essas transformações, elas também precisam acontecer dentro do nosso relacionamento amoroso, dentro das nossas relações afetivas, né? E aí, diante disso tudo, a gente vai trazer essa grande reflexão hoje para esses relacionamentos afetivos. E eu quero começar hoje com esse texto que tem muito, muito a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. É desse livro que eu gosto demais, é um livro do Osho chamado Intimidade, tem pequenos capítulos e o nome desse capítulo é Assuma o Risco de Ser Sincero. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente dar início, tá bom? Olha só. Nenhum relacionamento pode crescer de verdade se você continuar dando-lhe as costas. Se você permanecer esperto e continuar se guardando e protegendo, apenas as personalidades se conhecem e os centros essenciais, que é a essência, permanecem sozinhos. Então, apenas a sua máscara se relaciona, não você. Sempre que uma coisa dessas acontece, há 4 pessoas no relacionamento, não 2. 2 pessoas falsas continuam se encontrando e 2 pessoas reais continuam em mundos à parte. Esse risco existe. Se você for sincero, ninguém saberá se esse relacionamento será capaz de entender a verdade, a autenticidade. Se esse relacionamento será forte o suficiente para resistir às tempestades. Existe um risco e, por causa dele, as pessoas permanecem muito protegidas. Elas dizem coisas que deveriam ser ditas, fazem coisas que deveriam ser feitas. O amor se torna mais ou menos como um dever. Faça o que precisa ser feito. Mas então a realidade continua faminta e a essência não é alimentada. Assim, a essência vai ficando cada vez mais triste. As mentiras da personalidade são um fardo muito pesado para a essência, para a alma. O risco é real e não existe garantias quanto a ele. Mas vou lhe dizer uma coisa: vale a pena correr o risco. Então é isso, né? Vale a pena correr o risco de amar. Vale a pena a gente tornar as nossas relações conscientes. Vale a pena a gente se abrir para um relacionamento verdadeiro, né? Eu acredito muito que as relações afetivas, elas são um grande potencial para a evolução humana, né? Tem grande potencial para a gente evoluir ali dentro de um relacionamento. Porque o outro, ele age na nossa vida como um espelho, né? O que é que o outro faz? O outro me mostra o que eu não quero ver, aquilo que eu nego em mim mesma, aquilo que eu quero esconder. Eu reflito isso no outro e eu vejo. Então, o relacionamento, ele tem um grande potencial de cura. É um grande exercício, na verdade, de reintegração dessas tuas sombras. É uma oportunidade para você transformar as tuas sombras em luz. E o outro está ali para te ajudar, para te mostrar o que é que tem dentro de você que você está querendo esconder, que você ainda não criou coragem para olhar para aquele cantinho, sabe? Aquela coisinha oculta que existe dentro de você, que você sabe que não te faz bem, mas você ainda não está preparada para olhar para ela. Aí o outro vem na tua vida e diz: olha só, olha o que é que tem aqui. Olha o que é que você precisa transformar na tua vida. O outro, ele vai nos mostrando. E o outro passa a ser apenas um reflexo de mim.
tudo que eu reconheço no outro é porque já existe dentro de mim, né? Nós estamos passando sim por uma grande transformação, transformações profundas, coletiva, individual, um relacionamento em tudo. Nós estamos, na verdade, sendo forçados a fazer essa transformação, a mudar, a reintegrar essa parte da gente que a gente ainda não conhece, que a gente tem muito medo. A gente está resistindo ainda, tem muita gente resistindo ainda pra caramba em fazer essa transformação na vida. Mas nós precisamos urgentemente transformar medo em confiança. Se a gente não transforma medo em confiança, quando a gente está no mundo, diante de uma situação dessa que a gente está vivendo, a gente precisa transformar o medo em confiança. Por quê? Porque a gente chega nos nossos relacionamentos e a gente continua com medo também. A gente continua duvidando do outro, a gente continua desconfiado do outro, a gente continua não confiando no outro. E aí eu percebo também que essa relação precisa de quê? Precisa também de transformação. Dentro da minha relação afetiva, eu também preciso fazer essa transformação de medo em confiança. E não existe outro lugar que essa confiança, ela tem raiz que não seja dentro da gente. Que não seja dentro da gente. A gente sempre espera confiança do lado de fora. Que o outro nos passe segurança, que o outro confie na gente, que o outro mostre o quanto a gente pode confiar nele. Mas a confiança precisa primeiro partir de você. Precisa primeiro nascer dentro de você, né? Tanto a crise exterior que a gente está vivendo, quanto a crise interna, ela sempre tem algo a nos oferecer. Ela vem para nos mostrar alguma coisa que a gente ainda não consegue entender. É como se a vida dissesse, olha para essa crise que você precisa olhar para ela. Você precisa reconhecer suas sombras. A vida, ela está te convidando, né, a colocar algo novo em movimento. Então, se hoje você está com uma crise, por exemplo, aí nas tuas relações, no teu relacionamento afetivo, o que é que acontece? O outro está lá para te mostrar essa sombra, para que você se transforme, transformar medo em confiança. Né? Não existe, gente, nenhuma crise que não provoque em nós uma transformação. Eu digo assim, mesmo na crise, existe algo muito precioso a se tirar daquele momento. Né? Acontece que nós temos muito medo da crise. A gente não quer lidar com crise. A gente quer lidar com essa crise que está aí fora. A gente queria estar passando por isso de jeito nenhum. Mas eu tenho certeza que diante dessa situação, a gente vai tirar algo muito precioso. E assim também acontece nos nossos relacionamentos afetivos. A crise aparece, quando a crise aparece, ela vem para dizer exatamente isso. Olha, vamos colocar em movimento algo novo. O teu relacionamento precisa de transformação. Olha para o outro, encara as tuas sombras, entre em contato com as tuas feridas. O teu relacionamento também precisa de cura. Não é só o mundo que precisa de cura, não é só você que precisa de cura. O teu relacionamento também precisa de cura, né? E essas crises, elas vêm como uma grande oportunidade. Ah, Lili, mas é muita dor, é muito sofrimento. Mas na dor, a gente consegue se transformar. Porque a dor é uma lembrança muito forte, diferente do prazer, não é? Porque o prazer ele é mais passageiro, a dor não. A dor ela ensina muito mais do que o prazer. A gente pode tirar grandes coisas aí quando a gente entra em contato, quando a gente se permite entrar em contato com essa própria dor, com a nossa dor, com a nossa ferida. Sempre tem alguma coisa muito bonita para sair dali. Na pandemia, não sei se vocês lembram, lá no início da pandemia, muito se falou sobre os relacionamentos, né? E depois se disse, olha, o relacionamento que durou na pandemia não se acaba mais. Porque eram muitos desafios, né? Imagina um casal que só se via à noite. Cada um ia para o seu trabalho, só se via à noite. Agora o casal estava dentro de casa 24 horas. Além do casal, muitas vezes tinha os filhos também, para dar conta. Existia aquela separação de corpos, existia aquela separação fisicamente, que agora, que no início da pandemia, não aconteceu, porque a gente teve que ficar tudo junto e misturado, né? Então a gente precisou lidar com uma nova realidade, uma realidade onde eu trabalhava em casa, meu marido trabalhava em casa, as crianças estudavam em casa. Então a gente teve que se acostumar com o barulho, né, que não é habitual, porque estava todo mundo ali. E aí a gente foi se transformando. Eu tenho certeza que vários relacionamentos, eles melhoraram a partir dessa situação.
E muitos outros, o que foi que aconteceu com os outros? Bom dia, Dora. O que foi que aconteceu? Outros se acabaram. Quantos relacionamentos não terminaram nessa pandemia, né? Mas também tem uma coisa, gente, às vezes a gente fica muito na zona de conforto, às vezes a gente está numa relação que ela já te mostrou tanto, ela já disse tanto que, sabe, que deu, que não é pra você estar mais ali, e você continua apegada a isso. Aí, de repente, vem uma situação bem atípica, que foi a pandemia, né? E disse, olha, você quer continuar apegada nisso? Ou disse, você quer transformar realmente o teu relacionamento? Essa é uma grande oportunidade para você transformar o teu relacionamento. Né? Você vai ter que encarar teu marido, tua esposa, teu filho cara a cara, 24 horas. Você vai precisar ter que lidar com isso. Você vai precisar lidar com a sombra de cada um. Com o que há de pior e também com o que há de melhor em cada um. Não é assim? O problema é que a gente só quer o melhor de cada um. A gente só quer a perfeição, a gente só quer os pontos fortes. Né? A gente só quer a qualidade do outro, a gente só quer se relacionar com a qualidade do outro, no que o outro tem de bom para nos oferecer. Mas o que o outro tem lá de sombra, que coisas, erros, defeitos, vamos dizer, imperfeições, a gente não quer lidar com aquilo ali, né? Então, é um olhar de que, ok, a crise está aí, a crise instalou em várias áreas, no setor financeiro, na nossa vida, na nossa liberdade, no nosso relacionamento, no nosso olhar enquanto mãe, porque a gente também precisou mudar esse olhar, a gente precisou agora restabelecer uma nova conexão com os nossos filhos, e de repente era isso que a vida estava te pedindo, olha para os teus filhos, né? Cria um tempo de qualidade com eles, olha para o teu marido, olha para a tua esposa, cria um tempo de qualidade com ele, cura teu relacionamento, cura aí alguma coisa na relação com os teus filhos que vocês estão precisando curar, né? Então a crise, ela nos traz isso. E aí, cabe a você aproveitar essa oportunidade, surfar nessa onda ou não. Você não deseja nenhum tipo de transformação na tua vida. E aí, em outra oportunidade, a vida vai lhe dar outra chance. Vai te promover outra crise. Né? Vai te proporcionar outra crise na tua vida, que a gente não sabe qual é. Pode ser uma doença, pode ser uma morte de um parente, pode ser alguma coisa para você abrir os olhos e querer fazer essa transformação. Porque muitas vezes existem muitos tipos de ruptura. A vida ela vai nos mostrando, mas nem sempre quando ela nos mostra, a gente age com coragem de encarar aquilo ali. De achar realmente de que, eu preciso de transformação aqui nessa relação, né? Às vezes uma traição acontece no relacionamento e a gente fica arrasada, não é? Você se sente a pior pessoa do mundo. A tua autoconfiança foi embora, a tua autoestima foi embora, né? Ela vai tacando aí em todas as partes, né? Quando acontece uma traição numa relação. Mas muitas vezes, essa traição, ela tem o poder de transformar a relação das duas pessoas. E eu não estou dizendo aqui que é preciso ter uma traição para que o casal se transforme, para que cure esse relacionamento, esse amor entre eles, né? Não precisa necessariamente acontecer isso, mas se isso acontecer, entenda também, né, que se os dois quiserem, é uma grande oportunidade para levar essa relação para um outro patamar, um patamar que ela ainda não tinha atingido. Ela não tinha atingido porque ainda não tinha sucedido uma situação tão desafiante como essa. E aí eu conheço casais que se depararam com, né, nessa situação de traição e que tiveram que curar suas feridas. Né? E hoje eles têm uma relação muito, bom dia, Ana, e hoje eles têm uma relação muito melhor do que eles tinham antigamente. Por quê? Porque eles construíram algo novo, eles entenderam que aquilo ali precisava de transformação, não é? Precisava de cura, e eles se permitiram viver essa cura dentro da relação deles. E hoje eles vivem uma coisa que talvez eles nunca fossem viver se não tivesse sido isso. Né? Então a crise ela vem e diz, vamos lá, vamos mudar, vamos colocar em movimento algo novo, vamos colocar em movimento um trabalho novo, uma vida nova. Nós precisamos de mudanças, precisamos de transformações. É isso que a crise ela vem nos dizer, né? Não existe uma separação, gente, do que acontece fora e dentro da gente. A gente olha para a crise lá fora hoje, a gente olha para a crise do nosso relacionamento, a gente olha para a crise nas nossas relações com nossos filhos e qualquer coisa. Ela sempre é gerada dentro da gente. Ela sempre começa a ser gerada dentro da gente. Porque fora é só um reflexo do que já existe dentro. Por que a gente reconhece a maldade no outro? Por que a gente olha para o mundo e diz que o mundo está pior?
Porque em algum nível existe isso dentro da gente também, senão a gente não seria capaz de reconhecer fora. Então, a transformação do mundo, ela se dá a partir da gente, das nossas próprias transformações. No momento que a gente se transforma, o mundo lá fora também vai se transformar. Né? Também vai se transformar. As raízes das crises, vamos dizer assim, dos problemas, elas existem dentro da gente. E elas precisam começar a ser curadas dentro da gente. Né? A gente olha para fora e diz, é porque o mundo está doente. Se o mundo está doente, se o mundo lá fora está doente, é porque a gente está doente, a gente precisa de cura. E a gente precisa dessa cura. Né? A gente precisa ir na raiz do problema. Não adianta olhar para fora e achar que a raiz do problema está lá. Está lá no governo, está lá no político, está lá. Até porque é a gente que elege, né? Está lá fora. Não adianta. Eu sei que é muito tentador a gente apontar o dedo para fora e dizer, olha, a culpa é daquilo ali. A culpa é dessa pessoa. Mas não é. A raiz está sempre dentro da gente. Está sempre dentro de cada um de nós. A raiz desse grande problema. Né? Nesse grande problema, nesse grande desafio que a vida nos oferece. Uma grande oportunidade. Gente, quantos casamentos? Eu vou falar de casamento porque eu quero trazer hoje o conceito do Pré-Baba, que é, ele fala sobre o novo casamento. Né? Que hoje existe um padrão de casamento e existe algo que a gente precisa alcançar, né? Transformar, que seria esse novo casamento. E pode ser que tenha aqui alguém que seja solteiro. Lili, mas eu não sou casada. Então já fica aí, porque aí você já aprende antes de chegar no casamento. Já aprende. Porque se todos nós tivéssemos passado aí pela escola do relacionamento, a gente não teria tanta dificuldade de viver um relacionamento. Não existiria tanto sofrimento dentro de um relacionamento como existe, né? Se a gente olhar para as relações hoje, para o casamento hoje, os casamentos estão envenenados. Existe uma contaminação ali dentro do casamento. Né? Se não existia tanta separação, se não existia tanto divórcio, se não existia tanta briga, tanta infelicidade, tanto... Enfim. Tudo que a gente vê que hoje acontece dentro das relações. Né? E muitas vezes a gente entra no casamento pelos motivos errados. Eu vejo que esse é um dos grandes problemas. A gente entra para viver uma relação pelos motivos errados. E quais seriam esses motivos? Né? A gente entra, muitas vezes, por medo. A gente está numa relação por medo. Ou a gente está por medo, ou a gente está por ódio, viu? A gente acha que está por amor, mas a gente não tá por amor, não. Às vezes a gente está por medo ou por ódio. Qual é esse medo, Lili? A gente entrou no casamento porque a gente tem medo de ficar sozinha. E aí eu entro no casamento para ter um parceiro pro resto da vida. Eu tenho medo de não ter filhos, e aí eu quero formar uma família, filhos que cuidem de mim, que me amem até o final da minha vida, e aí eu entro no casamento, né? Eu tenho medo do que a sociedade vai dizer, porque eu já tenho mais de 30 anos, eu ainda não sou casada, ainda não tenho uma família, e aí eu fico com muito medo disso, entro no casamento. Eu fico com medo, porque todas as minhas amigas já se casaram, eu ainda não casei, aí eu, né, a primeira pessoa que aparece, eu já fico, achando que é a pessoa que não amadurece ali dentro da relação e se casa também. Entrou no casamento pelo motivo errado. Né? Porque vão falar o que de mim, eu sou solteira lá. Ou seja, você entra no casamento pelos motivos errados. E muitas vezes a gente também permanece no casamento pelos mesmos motivos errados. Tá? Às vezes você entra no casamento só apenas para criar uma família, para ter filhos. Né? Para ter filhos. É o motivo errado para você estar dentro de uma relação. É o motivo errado. Veja bem, como é que essa relação ela vai se sustentar se eu entro nela apenas pelo medo? Ou apenas pelo ódio? Porque às vezes a gente entra no relacionamento por ódio também. A gente olha para a família da gente, a gente não gosta do que a gente viu, a gente não gosta do que a gente passou. E a gente diz assim, olha, eu quero construir uma família que é muito melhor do que essa daí. Eu quero ter uma nova referência de família e eu vou construir essa referência de família. Mas no fundo, o que é que tem no inconsciente? O que é que tem no inconsciente? O inconsciente tem um ódio disfarçado, uma vingança disfarçada na tua família. Na hora que você diz, eu vou criar essa família porque eu preciso ter uma família melhor do que a que eu vivi. Eu quero ser aquela mãe que a minha mãe não foi, eu quero ser aquele pai que meu pai não foi, eu quero que os meus filhos sejam aqueles irmãos que o meu irmão não foi para mim. Você está entrando por ódio na relação, por medo de não conseguir. A gente entra hoje numa relação profunda como casamento porque existe um programa rodando. E esse programa diz o que para você? Vai lá, Lili, se casa e tem filhos. Existe esse programa. Vai lá, se casa e tem filhos. Mas a pessoa não sabe realmente qual é a fundação daquilo ali, daquele convívio, daquela relação. Ela entra por entrar.
A sociedade diz que, nossa, pera, não vai casar não vai ter filho, que coisa louca é essa? Não é? E não é que você não vai casar, não é que você não vai ter filhos, formar família, não é isso. Mas é que a gente não precisa seguir o programa que a sociedade nos impõe. Porque pode ser que aquilo não seja para você. Pode ser que aquilo não seja para você. E aí, para me encaixar dentro desse sistema, eu vou lá e faço o que todo mundo está fazendo. E eu não tenho esse sentido do compartilhar, do amar, do olhar para o outro, da aceitação do outro. Né? E a gente cria o quê? A gente cria relações doentes, casamentos contaminados. Né? Contaminados. Casamento não existe muita tristeza, muita infelicidade, muita depressão. Eu converso com muita gente no direct. E gente que diz, como eu estou sofrendo, como eu sou infeliz. Gente culpando o outro. Gente querendo desistir da vida. Porque não suporta mais aquela dor. Existe tanta infelicidade ali. Existe tanta dor, a relação está tão desgastada, a relação está tão contaminada, que eu penso que tirar a minha vida seria uma saída, seria uma opção. Porque eu já não aguento mais de estar dentro da relação onde falta. Eu vou explicar também isso um pouquinho mais para frente para vocês entenderem. Não é que você vai estar numa relação, tá faltando isso aqui, eu vou me embora. Não é isso. Eu vou explicar para vocês mais pra frente, tá bom? Então, não dá pra gente viver relacionamentos, não dá pra viver um casamento, algo tão profundo, com medo, agindo pelo medo ou agindo pelo ódio, né? Muitas vezes a gente busca no outro, muitas vezes mesmo, inconscientemente, a gente não sabe, né? A gente não é consciente disso, a gente busca no outro o que nos falta. O que é que nos falta? Aí eu busco no outro. Eu tenho a esperança que o outro me retribua. Entendeu? E aí o que isso acontece? Isso gera muito sofrimento na relação. Por quê? Porque o outro nunca vai ser capaz. Obrigada, Clarissa, seja bem-vinda, bom dia. Então, porque o outro ele nunca vai ser capaz de me dar algo que falta, de preencher um vazio que existe apenas dentro de mim. Mas aí a gente entra na relação e a gente fica esperando que o outro faça isso. Olha, eu quero que o outro me faça feliz, eu quero que o outro me deixe alegre, eu quero que o outro me proteja, eu quero que o outro cuide de mim. E quando a gente não recebe em troca, né, quando a gente gera muita expectativa e a gente não recebe, a gente fica frustrada, a gente fica infeliz, a gente fica decepcionada, a gente gera sofrimento dentro da relação da gente, né? Porque o outro nunca vai ser capaz de preencher isso, né, que diz respeito apenas a você. Então, uma célula, a gente vai falar em casamento hoje, e a gente olhar para a família é uma grande célula de transformação no mundo. É uma grande célula de luz no mundo. Se os nossos filhos fossem gerados a partir de um relacionamento saudável, uma relação altamente consciente entre, né, o pai e a mãe, vamos dizer assim, entre as partes, a gente teria filhos mais conscientes. A gente daria uma educação mais consciente. E essas crianças gerariam outras crianças mais conscientes, que seriam luzes, que seria luz no mundo, que seria pontos de transformação. Mas como é que a gente vai gerar isso se a gente está vivendo relações contaminadas, envenenadas, e que a gente mesmo envenena? Relações de sofrimento. Toda vez que teu filho olha para o teu relacionamento, o que é que ele vai pensar? O que é que ele vai ver, na verdade? O que é que ele vai ver? O que é que ele vai sentir? Ele olha para a relação do pai, ele olha para a mãe, para a relação deles e pensa o seguinte: se a relação é ruim, nossa, eu não quero viver isso não. Eu quero me casar na vida, olha aqui para o meu pai e para a minha mãe, como eles são tristes, como eles são infelizes, como eles brigam entre si, como é difícil, como é complicado viver essa pequena comunidade que é a família. Né? Ou ele vai para o pacto de vingança e diz: eu vou construir algo muito melhor do que isso aí. Porque isso aí eu já entendi que não é bom. Mas agora, por ódio, por vingança, eu vou mostrar que eu sou capaz. Eu sei como é ter um relacionamento. Eu sei como é criar esse relacionamento. É só olhar para o meu pai, para minha mãe. Pronto, é tudo ao contrário. Eu quero tudo ao contrário. Ou se o pai e a mãe for exemplo, aí ele vai olhar: caramba, eu quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Tem casal que não se beija na boca, na frente dos filhos, que não demonstra carinho, que não demonstra afeto. Olha só. E aí, qual a referência que tu está deixando aí para os teus filhos? Um casal que nunca se toca, um casal que nunca se beija, que nunca demonstra amor. Eu quero que os meus filhos olhem para mim e eu seja exemplo para meus filhos, que meu casamento seja exemplo para meus filhos. Que no futuro a gente seja um exemplo para eles viverem as próprias relações deles. Eu não quero que o meu filho olhe para mim e lembre que eu nunca vi meu pai beijar a minha mãe, eu nunca vi meu pai abraçado com a minha mãe. Né? Aqui a gente tem o que a gente chama de sexta-feira da maldade, que é um momento só nosso.
E toda semana o Lucas pergunta, o mais velho, né? Mamãe, hoje vai ter essa da maldade? Claro, meu filho. Vão comprar o quê para comer? Vai ser o quê? Então ele já sabe que a gente tem essa rotina. Ele já sabe que a gente tem um momento para alimentar a nossa relação. Porque amor, gente, amor precisa ser nutrido. Amor precisa ser nutrido todo dia. Mas as pessoas, elas entram no casamento, pronto, entrou no casamento, acabou seu fim. Senta no sofá, não fazemos mais nada. Não precisamos mudar nada aqui. E a gente precisa se mudar, a gente precisa transformar. Por quê? Porque eu não sou mais aquela Lili que casei com o Bruno de 15 anos atrás. Esse mês agora, dia 27, a gente faz 15 anos de casados. Eu já não sou mais aquela pessoa de 15 anos atrás. E Bruno também não é mais aquela pessoa. Ou seja, o nosso relacionamento precisa se transformar. O nosso relacionamento precisa de mudança, sim. Não dá para ficar parado no tempo. Tudo precisa ser renovado, gente. A relação, o amor, o sexo precisa ser reformado. Você imagina você fazer o mesmo sexo, a mesma posição, a mesma coisa, a mesma cama toda a vida? Sem inovação, sem algo novo? Exatamente, Fabi. E eu estava falando aqui, inclusive, Fabi, antes de você entrar, que para quem está solteira, ou para quem ainda não casou, vamos prestar atenção, porque também serve, né? Eu digo assim, se a gente entrasse no casamento, já entendendo sobre isso, não era muito melhor? Acho que não ia poupar tanto sofrimento na nossa vida, tanta perturbação, tanta complicação que a gente passa dentro de uma relação, né? Devia ter escola para se casar, escola para os noivos, né? Fazer uma grande formação para poder entrar dentro do casamento. Então, olha aí o quanto as nossas relações estão contaminadas, o quanto muitas vezes nós não somos exemplos para o nosso filho de relacionamento. Olha que coisa, que pena. Eu não me lembro, na minha casa, de ver o meu pai e minha mãe se beijando. Não me recordo. Se eu puxar aqui na memória, eu não consigo essa imagem onde eles se beijavam. Não consigo, né? E aí, quando meu pai faleceu, ele teve um ataque no coração, um infarto dentro de casa. E quando eu cheguei lá nesse momento, eu já contei até essa história aqui. Quando eu cheguei lá nesse que ele já tinha falecido, tinha acabado de ocorrer, e a gente estava no quarto, a minha mãe depois foi no quarto. E aí, olha só, que coisa interessante. Como a gente não tem tempo de perder nessa vida. Olha só, aí a minha mãe estava lá, do lado do meu pai, chorando. E a minha mãe beijava a testa dele, beijava o rosto dele, e dizia que ele tinha sido o grande amor da vida dela. Que ele estava deixando ela, que ela iria ficar sozinha. Nossa Senhora. Aquilo ali tocou muito meu coração, porque eu nunca tinha visto aquilo ali. Eu nunca tinha visto, né? Como a maneira da gente expressar amor era diferente. Como ela deixou de ser doce, de repente ele precisasse, ou vice-versa, que fosse mais doce, que demonstrasse mais amor, né? Mas qual a imagem que eu guardo, que eu fiquei a vida toda guardando, foi que, nossa, será que eles se amam mesmo? Eles nem se tocam, eles nem se beijam? Tá entendendo, gente? Então, por isso que a gente tem que estar muito atenta às nossas relações. A família tem um potencial muito grande de iluminar o mundo. A família tem um potencial de transformar a humanidade. E a gente não pode perder, sabe, essa oportunidade, né? E é isso que o Prabhupada vem dizendo no livro dele. Um novo casamento, uma nova relação, algo muito bonito, algo muito verdadeiro, sabe? É uma relação sem segredos. É um espaço onde eu aceito o outro do jeito que ele é. Eu acolho a sombra do outro e o outro acolhe as minhas sombras. Porque é muito mais complicado a gente crescer quando tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu amo, me amo, não tem defeito nenhum. Agora, o desafio é crescer quando as coisas não estão tão bem, quando a coisa está em crise, quando eu olho para o outro, me incomodo com o defeito do outro, o outro olha para mim, me incomoda também com o defeito dele, enfim, vice-versa, porque isso é uma relação de troca, né? Não sou só eu que me sinto, às vezes, não amada, o outro também pode ser que não se sinta não amado, né? Então, esse novo casamento, essa nova relação vem desse novo espaço que a gente tem o dever de criar. De aceitação, de respeito, de admiração, de não competição, de intimidade de verdade, sabe? Um espaço onde eu abro mão dos meus vícios, em nome da relação. Onde eu abro mão dos meus vícios para a relação poder crescer, né? Uma relação onde não há acusação, onde não há nenhuma razão para eu acusar o outro da minha infelicidade. E isso acontece dentro das relações hoje. Bom dia, Ana.
Maria Cristina, desculpa. A gente aponta o dedo pro outro e diz, olha, você é a razão da minha infelicidade. Eu tô assim, é culpa sua. Então, nesse novo casamento, nessa nova relação que a gente precisa construir o quanto antes, não tem espaço para isso. Não tem espaço para eu apontar o dedo pro outro e dizer, você é o responsável pela minha infelicidade, você que é o culpado. Né? Para isso, óbvio, a gente vai precisar abrir mão de certos vícios. Né? Do medo, da culpa, da possessão, do ciúme, da falta de confiança. A gente vai precisar, para viver esse novo casamento, né, abrir mão desses vícios. Quantas pessoas estão dispostas a abrir mão desse vício? Quantas pessoas estão dispostas a não ligar para ter razão? Não ligar, eu não ligo quem está certo e quem está errado. Eu quero resolver esse problema. Quantas pessoas? Quantos casais dentro da relação hoje não ficam dando gelo no outro, passando semanas sem falar, e aí volta mais ou menos assim, esquece tudo e não resolve o problema. Não resolve ali o núcleo do problema, deixa pra lá, esquece. Vamos seguir em frente, já foi, já passou, mas não foi resolvido não. Não foi resolvido. E lá na frente a conta chega. Aí o outro, quando não tá mais, tá por aqui de você, já não aguenta mais, sabe? Vice-versa, né? Os dois já não se aguentam mais. Aí um vai ter atitude de dizer assim, olha, eu vou me embora, eu não vou ficar aqui mais não, porque eu não nasci pra sofrer, eu não estou dentro dessa relação pra sofrer. De repente, do nada, a pessoa tem uma crise e diz isso, vou embora, pegar a malinha agora, vamos embora. Aí o outro diz, menino, o que foi que aconteceu? Que foi isso? Foi possuída essa pessoa, só um pouco, porque tava tudo bem. Tava maravilhoso. Ontem a gente se beijou, ontem a gente fez sexo, ontem a gente saiu, tava tudo bem. Até outro dia de manhã, que ele fez aquela coisinha, sabe? Ele deixou aquela toalha em cima da cama, e você, não. Olha, eu já aguentei tudo aqui nessa relação. Mas, sabe, o mínimo, aquela toalha eu não aguento mais acordar todo dia, essa toalha molhada aqui em cima da cama, eu vou me embora, e vai ser agora. Aí você olha pro outro, não sei não. Você só pode estar muito louco. Você foi possuído porque estava tudo bem. Não estava tudo bem. Não estava. Mas a gente tem essa grande capacidade de camuflar os problemas. Fingir que eles não existem. Mas eles existem. Eles precisam de cura. Viu? Eles precisam. E aí, muitas vezes, nessa fuga, lembra que eu sempre falo aqui, o ego tem duas coisas. Ou ele luta, ou ele vai pra cima do parceiro dentro da relação e dá, porque aquela vingança pra ele é ódio. Eu quero que ele sofra. Ou ele foge, ele não aguenta mais a situação, vai-se embora. E nessa fuga, o que eu penso? Eu vou arranjar outra pessoa, melhor do que essa daí, porque essa aí prestava não, viu? Essa daí não era a pessoa certa pra mim. E ela vai pra outra relação, com outro parceiro, e adivinha o que acontece? Tristeza, desilusão, sofrimento, dor. Por quê? Porque você não mudou. Você ainda é a mesma pessoa daquele relacionamento anterior. Você acredita que precisa mudar de parceiro, mas não, é você que precisa se transformar para ter relações melhores, saudáveis, conscientes. Mas é porque ele não queria mudar. Tem nada a ver, sabe? Faça você as suas próprias transformações. Aí você vai para esse segundo casamento, essa segunda relação, e agora é muito pior, porque aí você já tem a sua pequena comunidade para levar junto com você, seus filhos, e eu não estou dizendo que segundos casamentos terceiros não dão certo, não é isso, mas as estatísticas mostram que é muito mais difícil, é muito mais desafiante tu ir para outra relação com os filhos de outra relação. Olha, se já é desafiante, a gente tá dentro de casa, é o pai das crianças, é o meu marido, já existe ali um conflito muitas vezes, onde pai e filho não se entendem, você imagina com outra pessoa. É muito mais desafiante. Então, se você achava que a tua relação era desafiante e difícil, agora vai ficar 2 vezes mais. 2 vezes mais. 2 vezes mais. E se você não se curar, o que acontece? Você chega lá, provoca a mesma coisa no segundo. Vou pro terceiro. Vai pro terceiro e faz a mesma coisa. Vai pro quarto, e 6, 7, né? Tem gente que se casou até 7 vezes já. Então, procurando essa felicidade, procurando esse amor no outro, responsabilizando, culpando quem estava anteriormente. Então, não é a solução, gente. Nesse novo casamento que eu venho falando aqui desde o início, né, baseado na leitura lá do Pré-Baba, de um livro que ele traz, Amar e Ser Livre, ele fala que esse espaço desse novo casamento é um espaço onde existe autorresponsabilidade. Onde eu tomo a responsabilidade dos meus atos.
E o outro toma a responsabilidade dos atos dele. Deus me livre, não quero casar de novo. Que é isso, Fabi? Olha, vamos ter que curar isso aí, hein, Fabi? Vamos ter que curar. Você ficou descrente no amor, você ficou descrente das relações. Mas é porque você não curou a ferida que está dentro de você. E a dor permanece aí. A partir do momento que você curar a tua ferida, aí você vai querer se viver um novo amor. Porque você já vai estar tão cheia de amor, você vai ter tanta consciência de quem você é, da tua unidade, que você inevitavelmente vai querer transbordar isso. Vai querer levar isso para fora. Tá bom? Enfim, a Ana tá falando, por isso entendendo a gente nesse mundo moderno de solteiro. Exato, as pessoas são descrentes nas relações. Mas a gente precisa tomar consciência, gente, que a gente precisa primeiro fazer esse processo interno nosso, individual, pra gente querer ter essas relações conscientes, sabe? A gente se engana, né? A gente se ilude e acha que vai chegar no casamento e aí acha que a responsabilidade é do outro ou que o problema está nas relações, né? Então, voltando aqui, essa autorresponsabilidade precisa existir nesse novo casamento, tá? Não é fácil, é preciso ter muita coragem, é preciso abrir mão dos vícios, dos jogos, dos apegos, das acusações, da dependência, da vingança, do ódio, tudo isso. A gente precisa abrir mão de tudo isso para a gente viver relacionamentos realmente saudáveis, né? Esse relacionamento realmente verdadeiro, né? E a gente também tem que abrir mão de certos mecanismos, né, que surgem a partir da nossa carência afetiva. Porque a gente olha para o outro e pensa assim, olha, se você não promover uma cura, por exemplo, com relação à tua mãe, né, ao amor materno, se você se sente abandonada, não cuidada, o que é que você vai esperar do teu parceiro? Você vai esperar ser cuidado e amado por ele, porque tem esse vazio em você. Isso não existe em você. E aí você vai para a relação nessa busca incessante e na ilusão de achar que o outro vai fazer, né, o que tua mãe não fez. Mas o que acontece? Ele nunca vai fazer, porque você também não curou a ferida com a tua mãe. Por isso que é tão importante a gente, antes de entrar numa relação, a gente fazer o nosso próprio processo, a gente fazer a nossa própria cura, para que isso não seja um empecilho dentro da relação, né? Enquanto a gente quer curar a carência afetiva dentro do relacionamento, mas isso não é possível. Isso vai gerar mais sofrimento, porque eu gero muita expectativa e o outro não é capaz de fazer. E sem falar, gente, que o outro também tem a própria dor dele, né? Não adianta a gente, sabe, querer olhar para o outro e que o outro traga os nossos sonhos, sabe, os nossos desejos, que preencha o vazio que existe dentro da gente, né? O outro até mostra, e é uma oportunidade da gente, como eu falei no início, né, de integração. Eu estou olhando para o outro me mostra as sombras, me mostra onde eu preciso de cura, e aí, ok, se eu percebo que eu quero fazer esse trabalho, eu faço uma reintegração de algo que está muito oculto dentro de mim, mas que eu tenho agora a oportunidade de ressignificar, né, de olhar de outra maneira, entenderam? Então, a grande responsabilidade nunca é do outro, sempre é nossa. E se cada uma das partes fizer cada uma das partes da sua parte, nossa, e aquela relação cresce. O amor verdadeiro e genuíno, ele nasce ali, né? A gente tem que entender que esse amor, essa nova relação que a gente precisa criar, é uma relação, um espaço que é extremamente vulnerável, frágil, sabe? Onde eu me coloco como frágil, onde eu me coloco como vulnerável, onde eu abaixo as minhas armas, onde eu tiro a minha armadura, onde eu me revelo completamente para o outro. E é desafiante porque quando você vai se revelar para o outro, você deve no mínimo se conhecer. E aí eu não me conheço, porque eu não tive coragem de olhar para dentro, porque eu não sei exatamente o que eu vou encontrar. E é isso mesmo, a gente não sabe o que vai encontrar. E aí eu não tenho capacidade, muitas vezes, eu olho para aquilo ali, eu não tenho como lidar com isso aqui, eu não tenho como me revelar, eu não tenho como descobrir a minha real identidade, porque nesse processo a gente encontra muita dor e a gente tenta fugir de dor. Você está entendendo? Então o grande desafio é a gente se permitir se revelar para o outro e acolher também o outro quando ele for fazer essa revelação. Mas, gente, pouca gente está disposta a fazer isso hoje, porque não é algo que acontece do dia para a noite. E nós somos altamente imediatistas. A gente quer ser feliz hoje, a gente quer aquele amor verdadeiro hoje, a gente quer a relação romântica feliz hoje, sabe? Mas tudo isso é uma construção. A gente precisa de muita resiliência e paciência. Mas também é um espaço onde eu tenho uma oportunidade de encontrar o amor de verdade, de passar por essa vida e entender o que de fato é amor, né? De entender, pôr em prática
o amor que existe, o amor de Deus que existe dentro da gente. Né? Jesus veio a esse mundo e nos deu aí uma grande aula, uma grande lição do que era amor. Né? Então a gente precisa também, né, transbordar esse amor para o nosso parceiro, enfim, para o mundo. A gente precisa criar esse espaço dentro da nossa relação, onde a gente tem a oportunidade de crescer realmente. Né? A gente tem que se permitir viver algo que a gente nunca viveu. Até agora a gente nunca viveu. Né? A gente tem que nos permitir iluminar as nossas sombras. E o outro pode te ajudar nesse processo. O outro pode, ele tem capacidade para te ajudar nesse processo aí. Mas a gente não pode olhar para o outro como nosso inimigo. A gente precisa estar... Que é até o título aqui do capítulo do hoje, que fala de assumir o risco de ser sincero. A gente precisa assumir o risco de ser sincero. E aí não tem garantias, não tem certezas, só tem incertezas. Mas aí você pode passar uma vida toda buscando segurança e certezas e nunca ser feliz. E nunca descobrir o que é o amor de verdade. E nunca se permitir abrir teu coração. E nunca se permitir revelar quem realmente você é para o outro. E como é bonito, né? Quando você consegue essa revelação. Quando você consegue mostrar para o outro quem realmente você é. Do que adianta a gente estar em relações contaminadas e envenenadas, onde eu não posso ser quem eu sou realmente. Eu estou sempre usando, né, aquela máscara. Eu não sei realmente o que o outro sente, o que é que se passa dentro dele. Por quê? Porque não existe esse espaço onde o outro compartilha comigo. Né? Parece que existe sempre um interesse por trás. Mas olha que bonito quando a gente olha para o outro desinteressadamente. Quando o amor é desinteressado. Olha que coisa linda. A gente olha para o outro e não existe competição. O que a gente vê? Muitas relações hoje, no casamento, enfim, a gente vive assim, ciclos de competição, sabe? A gente olha para o outro e a gente eu sou melhor do que você. Né? Eu sou melhor do que você, faço isso melhor do que você. Olha aí, eu fui a pessoa que pediu desculpa primeiro, né? E inconscientemente a gente entra numa competição com uma pessoa que deveria ser uma pessoa que vai ficar pro resto da vida da gente, que a gente ama, mas a gente entra, em vez de contribuir um com o outro, a gente entra numa eterna competição um com o outro, né? A gente compete tanto que chega um momento que a gente olha pro outro e diz assim, ei, sabe o que está acontecendo? Eu te amo mais do que você me ama. Né? Aí eu já entro em competição, eu amo mais você, você não me ama tanto quanto eu te amo. Se a gente for medir aqui, ó, eu amo 7, você ama 3, sabe? Inconscientemente a gente entra nesse tipo de armadilha, né? Quando o relacionamento ele passa por desafios, quando ele passa por crise, o que é a primeira coisa que quer fazer? Você quer desistir, você acha que você fica descrente nos relacionamentos, não é? Você não quer mais viver aquilo ali. Tá ótimo, você não precisa viver mais aquilo ali que você viveu naquela relação que não deu certo, mas você pode construir algo novo. Você pode construir algo muito bonito do que você vivia naquela relação, que você olha e diz, caramba, Deus me livre, eu não quero mais me envolver com ninguém, não quero mais nessa relação não, sofri tanto. E você começa a atrelar amor, sofrimento, amor a sofrimento, amor, sofrimento, e amor não é sofrimento. Está entendendo? A pessoa quando pensa em se relacionar, eu vou sofrer, e ela fica com impedimento. E ela se fecha muito mais nessa segunda relação do que na primeira, ou seja, a situação ela piorou, porque eu estou mais fechada para alguém nesse momento, porque eu estava ali, eu não me revelava totalmente na primeira relação, ok, mas existia uma convivência, existia ali um relacionamento, não era 100%, mas existia. Mas na segunda vez, você nem se permite entrar mais na relação. Porque você entende que a relação é um espaço de muita dor, de muita infelicidade. Por que do nada você ia se meter dentro de uma infelicidade? Estão entendendo? Olha aí onde é que nascem as nossas crenças. Olha que tipo de coisa a gente cria na nossa cabeça para não amar o outro. Para não demonstrar amor, para não deixar esse amor extravasar. Né? Isso é que acontece hoje nas relações. E quando a gente tem uma crise numa relação e alguém mexe na ferida, aí a gente vira bicho, né? A gente vira bicho. Mas a gente tem que entender também que assim como a gente tem uma ferida, o outro também tem a ferida, né? Não dá mais pra gente viver relacionamentos verdadeiros sem emoção, sem troca, sem se revelar, sabe? Uma vez, acho que em 2018, eu e o Bruno, nós fomos para uma imersão chamada lá em Fortaleza. 3 dias no hotel. A gente passou 3 dias no hotel trabalhando na nossa relação. E aí, era Morimbi o nome dessa imersão. E até teve um determinado momento lá, no exercício que a gente foi fazer, em casal, né? Tem vários casais. O exercício era simples assim, você tem que ficar olhando no olho, no outro, olhando. Tinha que sustentar o olhar do outro, acho que eram 5 minutos. Que coisa difícil. Que coisa desafiante, olha só como é. Porque na hora que você tá ali, olho no olho com a pessoa, você não tem mais como fugir. Não tem como mais como você tem que mostrar quem você é, sabe? Você tem que... As emoções, elas vão vir à tona.
E aí, o que acontecia? O que acontecia? Os casais ficavam desviando, olhava de lado, olhava pra cima, olhava pra... Eu fui que desviei, porque foi muito desafiante para mim fazer aquilo ali. Mas, quando a gente passou por aquele processo, a gente andou, a gente cresceu enquanto casal, a gente cresceu na relação, porque a gente se permitiu olhar um para o outro verdadeiramente. A gente não precisava fugir, né? Essa é a verdadeira intimidade, essa é a verdadeira intimidade, sabe? Como é que pode, gente, ser tão difícil olhar para alguém que a gente diz que ama, ficar 5 minutos olhando no olho das pessoas que a gente diz que ama. Se a gente não consegue nem olhar, olha só o quão raso a gente está vivendo esse relacionamento. Se eu não consigo sustentar o olhar no outro, né? A gente precisa entender o seguinte, gente. O problema na relação, uma crise na relação, ela não é na relação. A crise, quando ela acontece, ela não é na relação. O relacionamento, ele não é o problema. O que é o problema? É o que há dentro de cada um de nós. Lembra? O outro tem uma dor e eu também tenho uma dor. E nessa dor primária, lá na infância, eu vou criando tudo isso e eu levo para dentro da relação. O outro traz para dentro do relacionamento. Ele não foi gerado dentro da relação. Por isso que desde o início eu venho falando aqui para vocês, ferida, dor, cura. Porque quando a gente passa por essas situações desafiantes e a gente quer nunca mais viver, e a gente começa a odiar o outro, e a gente começa a ficar depressiva, triste e infeliz, e a gente acha que o problema é um problema do relacionamento. O problema não é do relacionamento. O problema é meu, o problema é dele. Né? Foi a cura que não aconteceu na minha ferida e foi a cura que não aconteceu na ferida dele. Olha só que complicado. A gente tem que lidar com a nossa própria dor, né? E entender a dor do outro. Por isso que existe tanta infelicidade. Mas a gente cai na ilusão de que não, foi ele que foi o culpado. E o outro fica dizendo, não, você que foi culpada. E não tem isso. Porque a origem disso tudo não foi dentro da relação. A relação apenas trouxe à tona. Olha só como o relacionamento ele nos ajuda a expandir a nossa consciência. Ele apenas trouxe à tona, mas ele não é o problema. A relação em si, ela nunca é o problema. Por isso que a cura ela precisa existir primeiro em nós. Se todos nós entrássemos dentro de uma relação como casamento curado já, olha aí, que maravilha. Como esse relacionamento não seria diferente, né? Como seria diferente? Como seria mais feliz? Como seria um relacionamento com intimidade realmente? Como isso iria impactar de fato a transformação do mundo, né? Não adianta a gente querer procurar a origem de sofrimento da relação dentro da própria relação, dentro do parceiro. Esquece isso, isso é bobeira, isso é bobagem. Isso é bobagem, isso não foi originado lá, né? Quando as relações hoje, as pessoas elas não são íntimas verdadeiramente, elas não têm intimidade uma com a outra. A gente acha que é íntima a pessoa porque a gente está 15 anos juntos. Ah, já faz 15, 20, 30 anos eu conheço a pessoa, sou super íntima dela. Não é. Quantas vezes a pessoa conversou com você e se revelou quanto você conhece profundamente aquela pessoa? Você estar com aquela pessoa 15, 20, 30 anos não quer dizer que você é íntima dele, não quer dizer que você é íntima dela. Apenas quer dizer que vocês estão aí sob o mesmo teto durante 15, 20, 30 anos. É isso. Não quer dizer que você conhece ela de verdade. Se ela nunca te revelou como é que ela te conhece, como é que você conhece ela? Estão entendendo? Olha o nó aí, né? Por isso que as relações elas são tão complexas, né? Porque quando existe dor, gente, existem muitas defesas. A gente cria defesas na vida da gente quando existe dor. Eu me fecho, eu me escondo, eu uso máscara, eu não quero revelar realmente quem eu sou, porque eu vou precisar lidar com a dor, e isso é muito desafiante. Demais, né? E a grande causa dessas complexidades que existem aí dentro das relações humanas, dentro do relacionamento amoroso, é um total desconhecido da origem disso, que é a nossa ferida. Se eu nem conheço isso, como é que eu vou curar? Se eu nem conheço, eu nem sei o que danado é isso. Vocês estão entendendo? Como isso é inovador, gente? Como isso é bom? Como isso é transformador? Né? A gente acha que é íntimo do parceiro porque eu faço sexo com ele. Não, intimidade não tem nada a ver com sexo. Tem nada a ver com sexo, intimidade. Até porque eu posso ser muito, muito íntima aqui. Tem uma amiga minha aqui, Ana Karina. Pronto, eu sou muito íntima de Ana Karina. Mas não existe nenhum tipo de troca sexual, relação sexual entre a gente. Somos apenas amigas íntimas, né? Íntimas. Ou seja, a Karina ela pode se revelar para mim, ela confia em mim.
ela pode mostrar a verdadeira face e vice-versa. A gente troca confidências, eu falo de coisas muito profundas, e às vezes você não tem essa relação com o teu marido, né? Então, obviamente, o ideal é que eu fosse muito íntima do meu parceiro, que eu não fosse apenas casada ou compartilhasse uma vida com ele, mas que tivesse ali realmente uma troca verdadeira de intimidade verdadeira. Porque quando a gente começa a entrar nesse espaço de muita verdade, muita intimidade, gente, e aí a gente começa a conhecer o tal do amor incondicional. O tal do amor incondicional. Aí eu me abro para mudanças que meu parceiro me alerta, dizer, olha, caramba, aconteceu isso e isso aqui. Aí quando o Bruno chega para mim, olha, amor, aconteceu isso e isso aqui, eu acho isso aqui, eu não vou estar, sabe, não quero me proteger, achando que, é porque a culpa é sua, agora tu quer jogar pra cima de mim, você quer me mudar, você quer me transformar, não, você já olha pro outro e, nossa, realmente faz sentido, eu vou acolher, e vou começar a trabalhar isso dentro de mim, né, não existe mais, não existe esse jogo de vítima, não existe mais o joguinho de vítima que existe na atual relação humana, não existe mais, sabe, porque em algum momento eu sou a vítima, né, e eu sou agressor. Em algum momento, né? Não adianta a gente procurar razões para a gente sustentar a vingança dentro do nosso relacionamento. Porque quando a gente está no papel de vítima, a gente procura razões para se vingar do outro, né? O que piora ainda mais a relação. Aí você fica presa no ciclo de destruição. Pensa o seguinte, olha, a vítima está dos dois lados, né? O agredido e o agressor, o oprimido, o opressor. Né? Todo abusador já foi abusado um dia. Ou seja, ele já teve um papel de vítima e agora é o abusador. Todo abusador já foi abusado um dia. Então a gente olha para as relações da gente, estou sendo abusada, estou sendo... Ou você já foi, você vai ser a vítima, em algum momento. E essas relações, elas nos fazem crescer muito, elas nos ensinam muito, sabe? Nos ensinam a crescer, a evoluir enquanto ser humano. Fazem com que as nossas relações, elas cresçam, elas criem raízes na verdade, né? Proporcione esse movimento onde eu possa realmente me revelar para o outro, onde eu saio do vitimismo e assumo aí a responsabilidade pelos meus atos dentro da relação, né? Por isso a autorresponsabilidade, ela se faz tão urgente dentro das relações, tão urgente. Deveria ter uma disciplina na escola que se chama autorresponsabilidade. Como adquirir autorresponsabilidade? E aí a gente deixaria de culpar todo mundo, inclusive dentro da relação amorosa. Se você não pode evoluir, se você não consegue evoluir enquanto pessoa, você não consegue evoluir dentro da tua relação. Ela vai estar sempre num espaço de que ela só vai até aqui, ó. Ela só vai até aqui. Ela não passa daqui. Porque eu não me permito crescer enquanto ser humano, enquanto pessoa. E se eu não me permito crescer enquanto pessoa, eu também não me permito crescer dentro da relação. Não tem, sabe? Não tem como crescer a relação. Por isso que eu sempre digo, olha, primeiro a sua transformação, primeiro a sua mudança, primeiro a sua cura. Porque como a gente vai entender a dor do outro se a gente não se curou, né? Quando a gente entra nesse espaço desse novo casamento e você começa a viver tudo isso na tua vida, aí sim, aí eu me abro pro outro e digo assim, olha aí, caramba, olha o tamanho da dor dessa pessoa que eu não enxergava. Olha como essa pessoa sofre, né? Olha como essa pessoa de repente está carente, se sentindo abandonada. A gente começa a ter um novo olhar, porque a gente já entrou nesse espaço de dor da gente, já entrou nesse espaço de ferida, de cura, e aí a gente começa a dimensionar, né, e pensar, caramba, o outro também está sofrendo, o outro também tem uma dor, o outro também tem uma ferida. E quando a gente se depara com aquilo ali, nossa, o abusador estava abusando porque foi abusado, sabe, uma coisa mais ou menos assim. E se a gente não sabe disso, a gente entra nesses pactos de vingança. A gente quer se vingar, a gente quer matar o outro, a gente quer destruir o outro, né? Aí ele fez isso comigo, mas ele vai me pagar, viu? Eu vou fazer esse homem sofrer. Nunca mais nessa vida esse homem vai ser feliz. Sai daí de perto aí, porque uma mulher vingadora, viu? É capaz de tudo mesmo, né? Então essa nova relação, ela pede intimidade, ela pede verdade, e ela pede uma coisa que é conexão de alma. Ela pede um sexo com propósito, não aquele sexo mecânico, quando eu vou ali só para pegar do outro, sugar do outro, a energia do outro, ou então eu estou fazendo algo por obrigação, uma coisa meramente mecânica, mas eu vou numa troca de energia, onde o outro me abastece e eu abasteço o outro, sabe? Não existe mais ali física ou no físico, existe ali, né, algo muito mais profundo, uma conexão realmente de almas, né? Onde eu posso ser quem eu realmente sou, onde Bruno também pode ser realmente quem ele é.
Se o outro não está disposto a criar esse espaço de intimidade, de profundidade, infelizmente a gente vai viver apenas um amor muito raso, muito raso, muito raso. A gente vai dizer que ama, mas é só... Não existe um amor verdadeiro. É só uma troca. Eu vou te dar e você me dá de volta. E na hora que eu dou, você me devolve, tá? Porque se você não devolver, eu já não te quero mais. Já não te quero mais. Já não quero mais aqui, né? Não faz mais sentido. Então, esse novo casamento, essas novas relações afetivas, elas precisam sim criar esse espaço de autorresponsabilidade, de cura, de intimidade, de verdade. Né? Intimidade, gente, significa abrir as portas do nosso coração para o outro. Quem está disposta a abrir as portas do coração para o outro? No final do texto, o Osho fala aqui, olha, o risco é real. Quando você decide mostrar quem realmente você é. O risco é real e não existe garantias, viu? Fabi, não existe garantias, infelizmente. Garantias quanto a isso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, vale a pena correr esse risco. Vale a pena correr esse risco. Chegar no último dia da nossa vida e dizer, caramba, olha, me permiti viver, construir uma grande relação, descobrir o que era verdadeiro amor, descobrir o que era o amor incondicional. Olha só, quanta desconfiança, quanto medo existe dentro dos relacionamentos hoje, gente. Quanta falta de confiança no outro, sabe? Se você não confia no outro, é porque você não confia em você. É porque você não construiu essa confiança ainda dentro de você, sabe? A gente vai precisar assumir o risco se a gente quiser viver relações diferentes. E olha, o ego vai te dizer assim, ó, ei, não vai não, é muito perigoso isso aí, Lili. Tu vai se entregar para esse homem, tu vai revelar quem tu é. E se ele não te amar? E se ele debochar de você? E se ele não te proteger? É melhor ficar no lugar que você dá. É mais seguro para você. Fica no que você já conhece. Então o ego, ele vai e ele diz o tempo todo isso pra gente. Mas a gente precisa se arriscar. A gente precisa se arriscar, a gente precisa se entregar, a gente precisa se revelar para o outro, para a gente chegar nesse amor, que a gente é muito capaz de criar, tá? Que a gente é muito capaz de criar, né? Mas a gente insiste em ficar na tal da segurança o tempo todo, tá bom? Gente, tá quase aqui dando a hora, não sei nem se o Instagram vai derrubar a gente nessa live. Mas basicamente é isso, sabe? Fiquem das relações de vocês dentro do presente, viva o presente. Às vezes a gente cria muito problema dentro da relação e a gente deixa de viver o momento presente, momentos de felicidade, momentos bons, porque a gente fica projetando com ciúme, com possessividade, com falta de confiança, com ai, deixa esse pra lá, sabe? Vive agora, ama agora, né? A hora de viver, de ser feliz, de amar é agora, não é amanhã não, não deixa pra amanhã não. Tá com problema na relação, resolve hoje, diz que ama hoje. Não precisa ter razão o tempo todo não, deixa isso pra lá. Pra que eu quero ter razão se eu vou ficar com raiva o tempo todo? Estou destruindo a minha relação. Se eu comecei um pacto de vingança com meu parceiro, então esquece isso. Derruba mais não, mulher. Mas eu preciso ir, gente. Então, gente, a mensagem de hoje foi essa. Espero que vocês tenham tirado aí, que vocês tirem algum aprendizado, né, do que veio hoje pra gente refletir, né? Eu desejo profundamente que a gente comece a criar esses relacionamentos realmente verdadeiros, onde eu possa ser quem eu sou e o outro possa ser quem realmente é, tá bom? Gratidão pra vocês. Quero lembrar o seguinte, gente, as lives, elas também estão indo pro meu canal do YouTube, tá certo? Então é só clicar na minha bio, no link, que vocês também podem ver lá. Eu acho muito melhor ver lá, porque eu gosto de acelerar, tem 3 pontinhos lá e eu acelero. Então, para quem gosta também, vai lá pro YouTube assistir, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus.